Diz a palavra de Deus: logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para a outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão, e chegando à noite estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, gritaram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Então, aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, esta é uma das palavras mais belas da Sagrada Escritura. Eu quero que você perceba logo no início o que nos assegura o evangelista São Mateus. Ele diz que existem alguns momentos de nossas vidas que Jesus não vai negociar. Não vai ser fácil para mim e para você, não. Não vai ter como a gente escolher, eu posso, eu vou, eu não vou. Existirão momentos que Jesus dirá: vá, entra na barca. Nós não vamos ter escolha. Não vamos ter escolha. Existem alguns momentos no Evangelho que ele diz: quem quiser vir a mim. Aqui ele está dizendo, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca. Tem horas que a palavra de Deus não se negocia. Nós precisamos seguir a única direção dele na vida de cada um de nós. É a primeira coisa que nós precisamos compreender sobre este Evangelho. E ele pediu que os discípulos fossem à frente. Vocês podem ir à frente que eu vou depois. Vai à frente que eu estarei indo depois. E os discípulos obedeceram. Entraram na barca e foram fazer a vontade de Jesus. Foram fazer a vontade de nosso Senhor. Diz o texto, diz a palavra de Deus, que pela quarta vigília, mais ou menos pelas 3 horas da manhã, começou a bater um forte vento e agitar aquela barca, e os discípulos ficaram desesperados. Eles foram tomados pelo medo, pelo desespero, e aqui está o grande problema da vida. Na hora do medo, na hora do desespero, muitas coisas ruins acontecem em nossas vidas. Nós deixamos de acreditar, nós esquecemos de tudo aquilo que foi dito, daquilo que foi ensinado, daquilo que foi oferecido a cada um de nós. Eles se esqueceram de Jesus que disse: vá à frente e depois eu vou. Eu chegarei depois. Eu estarei com vocês depois. E o medo tomou de conta daqueles discípulos. Eles começaram a desesperar, mas pela quarta vigília, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. É interessante ver Jesus chegando tranquilamente, o maior desespero, e Jesus chegando tranquilamente na vida daqueles homens desesperados. Daqueles homens que caíram no desespero tamanho. Um desespero amedrontador. E eis que Jesus chega sobre as águas. Esta cena de Jesus caminhando sobre as águas é Jesus caminhando sobre a confusão. É Jesus caminhando sobre toda aquela confusão que ali estava sendo criada, gestada no coração daqueles homens. E Jesus caminhando sobre o mar. Alguém vê
aquele homem caminhando sobre as águas e diz, é um fantasma. Porque o medo muitas vezes faz a gente ver coisas que não existem, pensar coisas que não existem. Muitas vezes criamos um monstro diante de coisas muito pequenas. E a regra da vida é essa, minha gente. Se quando o problema vem, nós olhamos para o problema com medo, quem vence é o medo. Quando o problema vem, se nós olhamos para o problema com Jesus, quem vence é Jesus.